Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, graça e paz, que bom, que joia, que bacana você ligado, sintonizado na Rádio Sara Brasil FM, a rádio que é pura unção de Deus. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado por você seguir, nos acompanhar, nos amar, nos suportar e estar com a gente em todos os canais, Spotify, YouTube. Um abração do meu tamanho a todos os queridos irmãos de Porto Alegre que estão aí lutando, guerreando pela vida, não peleja, não morre, não vão morrer, não vão, como é que é? Não para a peleja não para. Um abraço aos queridos de Floripa, um abraço aos queridos irmãos de Brasília, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, e por onde o YouTube nos levar, que a bênção e a graça do Senhor chegue sobre você. Shalom, graça e paz, Bispo Robinson, tudo bem? Tudo bem, como é que vai, Kennedy? Shalom a todos, que Deus possa abençoá-los, todos os nossos ouvintes do Brasil, né? Especialmente ali o pessoal de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nossas orações por vocês, nós temos orado. É uma batalha, né? Uma grande batalha, isso aí ainda parece-me que vai exigir bastante, né, do povo gaúcho, mas é um povo aguerrido, com certeza já venceu essa batalha, em nome de Jesus. Legal, amém. E Bispo, hoje o tema é contigo. Queridos ouvintes, esse é o Bispo Robson, ele é de Jandira, São Paulo, bispo de uma grande região lá em São Paulo. Estamos juntos aqui em Brasília, né, na nossa reunião com bispos e pastores da Sara Nossa Terra, daqui a pouquinho o Bispo Paulo Renato, o Bispo Hugo, só o Bispo João que está lá na guerra, ele está lá na guerra, lá em Porto Alegre, mas hoje o tema é com ele. Hoje é dia dele trazer o tema, e ele trouxe um tema muito interessante sobre evangelização. Vamos lá, Bispão. Ok, né? Eu preparei um tema aqui para falar sobre a evangelização no mundo. A ideia com o tema é trazer a realidade, né, do evangelho no mundo. Eu estava estudando um pouquinho, Kennedy, um pouquinho na filosofia. A filosofia, ela quando vai tratar certos assuntos, por exemplo, antropologia, né? Existe um momento que se estuda a diferença entre mitos, fantasias e realidades. Isso para entender melhor a realidade, né? O que é a realidade? Quando Jesus ele diz assim para nós, orai, né, ao Senhor da seara para que mande trabalhadores, porque a seara é grande, a realidade dessa seara realmente é muito grande. E devia fazer parte da oração de todos os cristãos, um clamor, né, para que trabalhadores se levantem, porque a seara ela não está apenas na região onde nós convivemos, né? Não é só nosso quintal, né? Essa realidade ela envolve o mundo. Mas vamos lá, vou dar os dados aqui. São quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Deixa eu ver se eu pego aqui as estatísticas, né? A expectativa de vida das pessoas é 68 anos. As principais religiões do mundo, tá? Islamismo, ele tem em torno de 1,5 bilhões em todo o mundo de seguidores. O animismo tem em torno de 206 milhões. O hinduísmo, 1,028 bilhões. O cristianismo, 2 bilhões em todo o mundo. O cristianismo é a maior religião no mundo. Mas, mesmo assim, você vai ver o tamanho do desafio aqui. Vamos pegar só os evangélicos pela estatística. Essa estatística, ela tá desatualizada, com certeza, tá? 550 milhões se denominam evangélicos em todo o mundo. Olha só, são 6.909 idiomas, é uma estimativa, tá? De línguas, né? De idiomas no mundo, aonde o chinês, ele tem a maior abrangência, em torno de 12,44% do mundo fala mandarim. O espanhol depois vem como a segunda língua do mundo, 4,85%. Depois o inglês, 4,83% dos falantes como primeiro idioma. Mas olha a Bíblia, a tradução da Bíblia. Foi traduzido a Bíblia para 4.400 idiomas, entre a Bíblia total e porções da Bíblia, tá?
o que mostra que ainda existe 2.500 idiomas que precisam ser trabalhados, né, uma tradução da Bíblia, quer dizer, o início de tradução de uma Bíblia. Tem nada. Qual que é o resumo de tudo isso aqui, né, que é interessante? A gente percebe aqui, né, em torno de 4... Bom, se 2.500 idiomas não foram traduzidos, são 6.900 idiomas, mais ou menos, no mundo. Você imagina que se traduziu um pouco mais de 4.000, né? 4.000 idiomas. Ainda tem 2.500. Quer dizer, uma porção muito grande da população mundial não conhece ainda Jesus. Em torno de 2 bilhões de pessoas se estima não conhecer Jesus. E eu pergunto a todos vocês, né? Que tamanho de seara é essa? E qual é o desafio real para a igreja? Amém. Bem-vindo, Bispo João. Vamos começar por ele, então. Graça e paz. Graça e paz, shalom, salve nossos companheiros de bancada, ouvintes da Sara Brasil. Estamos aqui em Porto Alegre, debaixo de muita água, mas a chuva deu uma arrefecida agora, né? Graças a Deus. Vamos ver se hoje a gente não sofre tanto como ontem, né? Que choveu, acho que uns 115 milímetros num dia, né? É um desafio enorme, né? Essa conta tem que ser verificada também, né? Essa questão das línguas e tal, né? Porque muitos povos falam uma língua oficial e falam a sua língua nativa, né? Não significa que essa pessoa não leu a Bíblia. O fato de... normalmente, essas traduções aí, é possível que todo mundo possa ler. Eu dou o exemplo do espanhol, por exemplo, né? Você pega no Paraguai, por exemplo, um país, né? Ali se fala Guarani, se falam outras, né, línguas indígenas, mas todo mundo fala espanhol. Se você tem a língua em espanhol, todo mundo tem a possibilidade de ler, né? Embora o Guarani também seja a língua oficial, lá deve ter, não sei se tem Bíblia em Guarani. Isso acontece também em vários outros países, né, que tem uma língua oficial em que e todos os alfabetizados podem ler, né, e tem uma língua não oficial. Mas, além disso, muitos são analfabetos, né, o que dificulta também a leitura da Bíblia, né, porque essas pessoas não têm condições de ler, né. Você pega 9% da população brasileira, eu acho que ainda sofre de analfabetismo. Você multiplica isso por 2, dá mais de 18 milhões de pessoas. Há muitos analfabetos ainda no Brasil, né? Que também não tem a possibilidade de ler a palavra de Deus, né? Embora tenham a possibilidade de ouvir a palavra, né? E o desafio da igreja é levar a mensagem, né? A mensagem da cruz, né? E essa mensagem, ela não exige não exige a leitura, né? É possível que a maior parte da população, por exemplo, do primeiro século, não soubesse ler, né? Mas isso não impediu que eles fossem evangelizados. O evangelismo não depende de que a pessoa tenha condições de ler, né? Aliás, hoje existe não sei se pode ser a palavra analfabetismo, né, mas uma ignorância bíblica muito grande na igreja. A grande maioria das pessoas está na igreja e não conhece a Bíblia, não conhece os livros, não conhece as histórias, nunca leu a Bíblia por inteiro. Muitos ainda não leram nem o Novo Testamento e já são crentes, estão na igreja, adoram a Deus, mas não têm conhecimento da palavra de Deus. Às vezes você pede uma pessoa localizar um evangelho, por exemplo, a pessoa vai procurar no Antigo Testamento. Você fica abismado, porque aquela pessoa já está há um tempo na igreja, já passou até pelos cursos que você dá, e a pessoa ainda tem dificuldade de fazer essa identificação, né? Então, não vejo relação, né, entre como é que eu posso falar? A tradução da Bíblia e o alcance, né, da pregação. Você acha, Bispo Paulo Renato, tem a ver? Isso
traz essa falta. Esses números são interessantes, né? Você concorda com esses números? Você acha que o evangelho já foi pregado em todas as nações ou que ainda existem bolsões, né, em que a Bíblia não chegou e que talvez o evangelho não tenha sido pregado? Alô para todo mundo aí, força para Porto Alegre e nosso pessoal que segue no YouTube aí, um grande abraço. Obrigado pela audiência de vocês. Eu concordo sim, concordo. Os números, alguns, né, são dados aí já de quase 10 anos, em um caso ou outro, mas mesmo assim, eu acredito que eles estão à margem sim da realidade. Eu me lembro um DVD, né, do tempo do DVD, hoje em dia não se tem mais DVD, mas eu me lembro de um DVD gravado pelo Marcos Witt, com o título Sana Nuestra Tierra. Ele grava aquele DVD, né, inclusive o nome da nossa igreja. Ele esteve aqui, inclusive, conosco durante a turnê daquele DVD, aqui em Brasília, e fez um trabalho conosco, e ele insistia em dizer que 2,4 bilhões de pessoas nunca haviam ouvido o nome de Jesus sequer por uma blasfêmia, né? Sequer por uma blasfêmia, quanto mais por evangelismo. Existe, sim, um número aí considerável de pessoas que não ouviram o evangelho. Fica para a gente aqui no Ocidente, né, nossa pegada, praticamente a vida envolvida com o cristianismo, fica um pouco difícil da gente conceber essa realidade, né? Eu tenho essa dificuldade particularmente, embora eu conheça dados numéricos que o Robinson passou para nós hoje, mas eu tenho essa dificuldade de conseguir imaginar que alguém não você falar Jesus e a pessoa não sabe quem ele é. Mas, de fato, as missões que são dedicadas a isso, elas realmente trazem essas estatísticas para nós, né? E a igreja, ela tem, assim, a sua base muito forte, muito intensa, dentro daquelas missões que são chamadas missões urbanas, onde o desafio da igreja é evangelizar a sua cidade, né? Levar o evangelho para sua cidade, crescer em membros dentro da sua cidade. Então, são poucos realmente, de fato, aqueles que despertam para o chamado missionário no sentido do ID, nas missões transculturais, a todas as nações, e não apenas nações, né? Mas algumas bolhas étnicas que estão dentro dessa condição onde ainda não ouviram o evangelho. E a gente, muitas vezes, no contato direto com a missão da igreja na cidade e na regional que essa cidade ocupa, como é o caso de todos nós aqui, a gente às vezes fica um pouco alheio, né? E quando eu, por exemplo, fiquei muito alarmado ao ler os números, né? E causa na gente, assim, um certo senso de urgência, né? O que eu posso fazer para poder contribuir com isso e melhorar esses números estatísticos? Até porque a gente quer que o Senhor Jesus venha buscar seu povo, né? Buscar sua igreja. E a palavra de Deus diz que será pregado o evangelho do reino por todo mundo, e então virá o fim, né? Quem vai acelerar esse processo aí é esse princípio de evangelização transcultural. Bem-vindo, Bispo Hugo, mas a pergunta quem vai fazer é o Bispo Robinson. Olha só, então vamos lá, mais dados aqui, né? Há ainda 2.000 povos no mundo sem conhecimento do Evangelho. Cerca de 3.000 línguas sem um versículo da Bíblia traduzido para o seu idioma. 2 bilhões de pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Esse é outra matéria, outro local que eu extraí dados para mostrar essa realidade do mundo, né? Outro dado importante, isso aqui não fui eu que falei, né? Eu tirei de um local aqui, deixa eu ver se eu acho aqui a fonte, não vou achar a fonte, mas tudo bem. Olha só, os americanos gastam mais dinheiro comprando fantasias de Halloween para seus animais de estimação
do que quantia dada para alcançar os não alcançados. Isso também é quando gastamos na América mais com o Natal, para enfeites, né, do que com missões. E ele vai dar números aqui. Como é que é isso, né? O que está no coração do cristão? É verdade esses números? É necessário investimento? O que você diz, Bispo Hugo? Que beleza, Oi, hein, queridos, tudo bem? O Bispo Hugo diz que aquele está de pé hoje para que não caia. O Kennedy, o que você derrubou aí, Kennedy? Nós estamos uma marmita ali, rapaz, agora é cedo ainda. Foi a marmita dele, gente, desculpa, mas a internet onde eu estou não está nada boa. Vocês estão me ouvindo bem, né? Agora parece que deu uma estabilizada. O assunto realmente é desafiador, é uma coisa que eu sempre oro, né? Eu sempre me preocupo com isso. Hoje nós temos a ação da internet que, vamos dizer assim, pula muitas barreiras, né, que existiam no passado, onde a evangelização poderia ser somente física. Mas hoje nós temos aí uma facilidade por meio da internet para falar do evangelho. Então, eu acredito que esse número aí hoje é menor, eu acredito, né? Porque, pelo que eu vi, o levantamento que foi passado aqui, que o Robson disponibilizou para a gente, é um levantamento meio já com alguns anos já de defasagem, não é não, Robson? Alguns 2018. anos, né? E é baseado na janela 1040, não é? Sim, baseado na janela 1040. A janela 1040 ela tem muitas, inclui a Coreia do Sul, inclui Portugal, do Norte, Grécia. Né? Não dá, né? Então, eu acredito que, claro, né, que a gente não tem ideia exatamente do alcance da internet hoje nessas populações. Não temos ideia. E eu creio que o nosso papel, né, como você vê no próprio Brasil, né, eu olho hoje dentro do Brasil mesmo, quantos milhões de brasileiros não têm conhecimento do Evangelho. Eles têm aquela noção cristã da vida, mas muito distante, né? Eu digo por mim mesmo, quando eu ouvi o Evangelho, eu tinha uma religião lá, eu era católico, mas eu não tinha noção da salvação, da vida em Cristo, apesar de ter todo o conhecimento, né? A informação eu tinha sobre Jesus, sobre como ele nasceu, sobre como ele se manifestou na Terra. Por isso que eu digo que a evangelização, ela não fica somente nessa questão de informar a pessoa de quem foi Jesus, mas da experiência que a pessoa precisa ter com o novo nascimento, né? Conhecer a palavra. Então, eu creio que isso realmente é difícil medir, né? Eu acho que é muito complicado medir isso. É claro que hoje tem uma população absurda de muçulmanos no mundo. Eu fiquei abismado de ver o número do hinduísmo, né, no mundo. Claro, por causa da própria da Índia, né? Com mais de 1 bilhão de habitantes. Então, a Índia e a China, vamos dizer assim, restringe demais, né, essa estatística, porque 2 países do planeta com mais de 2 bilhões e meio. Então, isso realmente complica a nossa avaliação plena do que realmente pode ser feito. Eu creio que nós temos que fazer aquilo que tiver ao nosso alcance, seja no Brasil, seja fora do Brasil, na América Latina. E hoje nós, no mundo ocidental, além de termos que pregar o evangelho, lutar contra o anticristianismo, né? Então, nós vivemos hoje uma era onde eu acredito que a internet está chegando onde a gente não imagina, onde as estatísticas não chegam, né? Então, eu acho que a pessoa que vai fazer uma estatística sobre a China, por exemplo, ela vai ter que fazer aproximações, né? Ela não vai poder ir lá em loco, não vai poder ir em loco na Índia, saber até que ponto o cristianismo cresce na Índia. Então, esses detalhes, né, que eu acho que hoje está oculto na população mundial. Por isso que... A janela 1040, né, como inclui a China e a Índia, né, os números, como é que eu posso dizer, né? Os números ficam muito grandes mesmo. Aí não dá para dizer que a China e a Índia são países não alcançados, né?
Você pode dizer que o cristianismo não cresceu muito nesse... O Japão, por exemplo, também está na janela 1040. Você não pode dizer que o Japão é um país que nunca ouviu falar de Jesus. Então, esse número de 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, na verdade, não corresponde à soma da população desses países que nós sabemos que foram evangelizados. Talvez não com tanto sucesso. Por exemplo, o Billy Graham pregou na Coreia do Sul em 1973. Foi o maior público na história das pregações dele. Tinha mais de 1 milhão de pessoas. Isso em 1973. E a Coreia do Sul está na janela 1040, como um país não alcançado. E nós sabemos que a Coreia do Sul claro que o cristianismo não é predominante na Coreia do Sul, mas tem igrejas enormes. As maiores igrejas do mundo ficam na Coreia do Sul. É difícil dizer que a Coreia do Sul é um país não alcançado. Então, essa soma, essa conta, ela não é... Ela é um pouco mais assim um instrumento de convocação, né? Uma forma de enfatizar a necessidade de pregar nesses países, porque eles são... Há alguns países que você pode considerar como não alcançado. Mas se você... Depois vocês olhem para a relação de países da janela 1040 e vocês vão ver que é difícil você considerar, né, que são todos esses países não alcançados. Né? A Turquia, por exemplo, claro, na Turquia é muito difícil pregar o evangelho por ser um país muçulmano, né? Mas é muito difícil dizer que a Turquia é um país não alcançado. Nunca ouviu falar de Jesus, que Jesus nunca foi notícia nesses países. Né? Acho muito difícil que Jesus não seja conhecido na grande maioria desses países, da janela 1040. Por isso que eu acho que a igreja, né, o líder que está ouvindo aqui a gente, o pastor que nos ouve aqui, eu creio que a igreja ela sempre tem que trabalhar com 2 braços. Ela tem que trabalhar com Marcos 16, que é ir de pregar o evangelho a toda criatura, né? E Mateus 28, ir de fazer discípulos. Essas 2 formas de edificar a igreja norteiam nossa missão, né? A igreja tem que ter estruturas de ganhar, né? Alguém tem que... o Paulo Renato está pedindo para alguém falar sobre a janela 1040. A janela 1040 é o meridiano, né, do planeta. Quando você pega o mapa, você vai ver lá a linha paralela e a linha vertical. Então, a linha 10 e a linha 40 formam um quadrilátero, na verdade, um retângulo. E ali tem vários países, né, dentre os quais esses países que o João está falando aí, da Ásia, da China, etc. Então, eu acredito, né, que evangelização, para a gente debater aqui, seria muito importante conscientizar, porque hoje as igrejas, né, elas estão mais preocupadas em ter membresia do que ganhar almas. Né? Então, eu creio que nós temos que voltar, né, para aquela essência do evangelho, onde a preocupação é ganhar vidas para Jesus. Né? Eu creio que eu, que sou pastor de igrejas e cuido de outras igrejas, toda vez que eu reúno com os meus pastores, eu reforço essa importância de nós termos estruturas, estratégias e movimentos que ganhem almas e cuide dessas pessoas que são ganhas. Esses 2 braços têm que funcionar com muita atividade, tem que ser ativo esses 2 braços. Né? Os braços têm que agir de maneira prática. Você tem que ter estratégia de ganhar vida, você tem que ter estratégia para cuidar dessas vidas. Então eu creio que é a única maneira da gente assistir isso que está acontecendo no planeta e fazer algo, né? Fazer a parte que nos cabe nesse latifúndio aí. Talvez esse seja um número que não... eu acho que não teremos nunca uma noção exata, né? Porque a população cresce em alguns lugares de maneira incrível. Mas o que me chama a atenção é o ardor, a chama por vidas, por almas, né? Essa semana até escrevi a minha reflexão, mandei para o Bispo João ali uma reflexão, e que eu vi que, olha só que interessante, eu estou aqui em Brasília, né? E eles fazem um sede camp, né? Como é que eles falam aqui? Um evento, eu não sei bem como é que ainda, não me inteirei, mas parece um evento de reavivamento, de reacender a chama no coração do líder pela missão e por almas.
E eu escrevendo a minha reflexão ali, porque eu cheguei perto de um líder, eu falei assim, no Revisão de Vidas, oi, tudo bem, como é que você está? Não, tudo bem, poxa, tudo na benção, tudo legal. E aí, por que a sua equipe não trouxe ninguém, não enviou ninguém por revisão? E a resposta foi, porque eles estão desmotivados, estão frios. Me deu várias desculpas, várias respostas. Aí eu olhei para a pessoa e falei, interessante, né? Há 2 anos atrás, você chorava, você estaria aqui chorando, você estaria mal, você estaria em crise. E hoje você está bem, né? Hoje você está achando isso normal, natural. Aquilo me acendeu um alerta, sabe, bispos, assim, no coração, porque eu percebi que o dia a dia esfria as pessoas, tira essa paixão, né? Enquanto poucos dão a vida, morrem pela missão, né? Aos poucos parece que esse exército de pessoas apaixonadas por pregar o evangelho vai diminuindo, né? O inimigo ele vai infiltrando ali vírus que esfriam essa chama, que anulam essa paixão, a ponto de acontecer com aquela pessoa que se entregou, que chorou, que cantou, eu vou entregar minha vida por almas. Alguns meses, anos depois, está totalmente inerte, fria ao propósito, ao chamado, né? Então, isso me deixou muito preocupado, né? E eu preciso encontrar uma maneira de reaquecer, né? De reavivar esses que estão ficando para trás, né? Que falam, é muita coisa, é muita atividade, eu não tenho mais tempo, enfim. Eu acho que esse número de pessoas que desistem de continuar pregando, vivendo, é muito alto, gente, é muito grande, sabe? E isso impacta na evangelização, impacta o número de pessoas que fecharam suas células, o número de pastores que desistiram do seu ministério é muito alto. Oi, bispo? Mas você não acha que isso é uma falha nossa como líder? Eu creio que eu acho que por isso que eu creio, né, que o líder de uma igreja, ele precisa entender a necessidade de estar perto, né? Porque a inspiração e a motivação vem dessa liderança motivadora, a liderança que conscientiza, a liderança que apaixona. Eu creio que ser pastor de uma igreja é o maior desafio que alguém vai enfrentar na vida, porque você tem que fazer pessoas se envolverem, trabalharem de graça, elas não vão ser remuneradas por esse trabalho, e alguém pode falar, não é trabalho. Não, eu me refiro à atividade, é um trabalho porque é uma atividade, porque a pessoa gasta tempo, a pessoa tem que investir dinheiro, a pessoa tem que fazer visita, ela vai ter que gastar gasolina, vai ter que gastar a passagem. Mas eu creio que nós, como líderes, nós tínhamos que estar perto desse povo, sabe? Eu que sou pastor, né? Eu me preocupo muito de reunir com a minha liderança o maior número possível de vezes, para que eu possa influenciá-lo, né? Então, primeiro, eu tenho que me manter motivado nisso que você está falando, apaixonado, voltado para a missão da igreja em todos os seus aspectos, que não é só evangelização. Não adianta a gente evangelizar e não cuidar de quem ganha, né? Então, eu creio que o nosso papel de liderança é um papel motivador o tempo todo. E, às vezes, é aquele lance de quando Moisés estava naquele monte, né, e as mãos dele sendo seguras por Josué e por Caleb, né, enquanto ele levantava a mão, o povo prevalecia. Quando ele abaixava a mão, o povo perdia. Eu creio que aquilo ali revela muito a atitude nossa, líder, né, que lidera pessoas. E não parar, sabe? Não cansar. Porque pessoas que desistem vai ter pelo caminho. Isso a gente já sabe que está na conta. Se a gente valorizar quem para, a gente não faz nada. Agora, se a gente aprender a não desistir, nós vamos continuar vendo pessoas parando, mas outras entrando no processo. Eu creio que essa é a melhor saída para que a gente possa avançar e crescer, né? Para conseguir o objetivo da evangelização, que é fundamental para a volta de Cristo, né?
Porque nós é que vamos provocar essa volta, né? Não se provoca o direito, não tem uma frase assim, né? Temos que provocar a lei, né? Nós provocamos o céu, né? Uma igreja avivada, uma igreja evangelista que se entrega, que morre pelo evangelho, ela acelera a volta. Então virá o fim. Olha, o que a gente mais quer é esse fim logo, né? O que a gente mais quer é a volta do Senhor. Então, realmente cabe a nós despertar a igreja, é nossa responsabilidade, sim. Sim, é nossa, né? É nossa, sim. Nós, pastores, somos responsáveis pelo retardamento ou pelo aceleramento da volta do Senhor. Olha só, Mateus 24:14, né? Que lá que fala, né, que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Que é o que nós acabamos de colocar, né? A ideia de colocar esses números, mesmo que eles não estejam atualizados, mas eles mostram como é importante evangelizar, né? E como o mundo ainda é uma seara grande que precisa da dedicação da igreja. É claro que olhar para o mundo parece desafiador demais, mas nós olhamos para o nosso, né, nossa região, onde está o nosso povo, o nosso contexto, né? O contexto brasileiro. Eu tenho amigos, e é interessante que quem tem no coração a chama da evangelização, ele não para. Eu tenho um amigo, por exemplo, a igreja dele deve ter umas 60 pessoas, mais ou menos isso. O coração dele é evangelizar. Ele comprou um terreno no Nordeste, comprou um terreno, eu não sei, acho que deve ter uns 5 mil metros, que ele vai montar uma base missionária. Ele está ligado à MCM, né, que queimou no coração dele essa questão de evangelizar e tal. Mas colocou dinheiro do bolso, está trabalhando, o povo assim, olhando para aquilo, ele sonha com aquele local, sonha em evangelizar o Nordeste. É interessante que quem tem isso no coração, ele sonha, ele precisa realizar aquilo é muito forte no coração. E o que eu vejo é que a gente precisa despertar isso no coração dos nossos, mostrar que as pessoas vão à igreja e acham que está tudo bem. Não, está tudo bem, eu estou indo à igreja e está ótimo, só que o familiar dele pode estar, né, perdido, as pessoas ao redor dele, e parece que não tem essa chama no coração. Né? Eu, aqui na cidade de Jandira, a cidade de Jandira está muito próximo do Vale da Bênção. Acho que o Vale da Bênção é bem conhecido no Brasil todo, né? Pastor Jonathan. Tem um local no Vale da Bênção, porque ali é uma sede missionária. Eles recebem missionários do mundo. Eu já conversei com alguns missionários, nós fizemos trabalho com o Vale da Bênção, recepcionando missionários de outros lugares do mundo para fazer evangelismo em Jandira. Olha como é que é as coisas, né? O povo de fora vindo evangelizar no Brasil, em locais que estão extremamente evangelizados, tá? Tem igreja para todo lado. Jandira tem igrejas assim, a cada local ali, por exemplo, tem ruas com 3 igrejas, vai. Né? É um negócio complicado. Mas lá no Vale da Bênção tem um mural de oração por todas as nações e pedidos de missionários, né? Pedindo oração e também recursos, tá? Para a igreja brasileira, para as igrejas no mundo, né? As conexões entre as associações missionárias. É importante ter conhecimento dessa realidade, de o povo entender isso e ter isso no coração. O que vocês acham? Eu acho Deixa eu só fazer uma correçãozinha aqui, só uma correção. O João me lembrou aqui que não era Caleb e Josué que seguravam os braços de Moisés, mas Arão e Ur. Só a correção aí, desculpa aí. Fala, João. Como é que fala? Que eu ia falar? A janela 1040 tem uma importância muito grande, porque são países mal alcançados, vamos dizer assim, né? São países em que o evangelho não penetrou. Então tem um desafio ainda nesses países muito grande, né? Salvo alguns países ali, você poderia tirar, como a Coreia do Sul, né? A gente pode considerar um país alcançado, né? Mas a grande maioria dos países ali são países muçulmanos, são países onde é muito difícil pregar o evangelho. E eu creio que a realidade em relação ao que o Robson falou está muito ligada a isso, né? As igrejas deveriam focar nos não alcançados, porque hoje em dia, não sei se vocês percebem isso, a preocupação é maior, muito maior, em que a igreja cresça, não importa como, não importa que a igreja cresça com membros de outras igrejas,
E é o que tem acontecido. As igrejas que se formam, como elas são novidade, né? Elas trazem normalmente uma proposta diferente, elas ficam cheias de membros de outras igrejas que já estão, de uma certa forma, cansados com a rotina da sua igreja, tem todo aquele desgaste normal de um relacionamento de anos dentro de uma igreja. Aí aparece uma novidade, todo mundo corre para lá. E você vai olhar para aquela igreja, o número de não alcançados ali é muito pequeno, né? O número de pessoas que chegaram e se converteram naquela igreja. O grande desafio é que as igrejas foquem não em crescer apenas, mas que foquem em alcançar os não alcançados, as pessoas que estão vivendo sem Deus. Algumas igrejas fazem essa abordagem, mas é muito raro você vê um pastor dizendo, olha, nós não temos interesse em membros de outra igreja. Se você é de outra igreja, fique na sua igreja, não mude, não adianta você mudar de igreja. Nós vamos ser novidade aqui por 1, 2 anos, depois você vai cansar de nós também. Essa é a realidade. A novidade é sempre melhor, porque é um gosto que você nunca experimentou. Eu adorava comer comida fora de casa. Era uma emoção poder almoçar fora de casa. Era uma delícia. A comida era diferente. Claro, eu já estava acostumado com o gosto da comida da minha mãe. Eu comia a comida da minha mãe todo dia e era uma emoção comer fora. Nós temos muitos membros com essa imaturidade, procurando essa emoção da novidade. Nossa, como aqui é diferente, como as coisas aqui são diferentes. E como hoje as igrejas vivem uma competição mercadológica, vamos dizer assim, muito grande, há uma disputa de mercado hoje. Não, por isso que evangelizamos pouco. Para que evangelizar? Se eu posso, como disse um pastor aí em Brasília, eu não preciso, ouvi dizer, não sei se é verdade, né? Eu não preciso evangelizar, a Sara Nossa Terra evangeliza por nós. É verdade. Isso que o bispo falou agora, ele toca numa ferida hoje na igreja. Existe uma disputa, assim, no mercado por membros de outras igrejas. Eu vou até mais longe. Existem estratégias, existem planejamentos para tirar os membros das suas igrejas, sabe? Enquanto nós nos preocupamos em formar líderes para ganhar, existem igrejas que formam líderes para retirar das outras igrejas. Estratégias no tráfico pago, da internet. Infelizmente, isso é uma verdade. E essa é uma das razões porque hoje pouco evangelizamos. Agora, na contramão de tudo isso, eu fico me perguntando, né? Eu me pergunto como pode alguém querer 100 igrejas na Venezuela, né? O que a Venezuela, olha só, tem para nos oferecer? Tem dinheiro na Venezuela? Não. Tem riqueza para a igreja? Qual é o interesse? Todo mundo quer ver a igreja nos Estados Unidos, né? Todo mundo quer ser um church americano. Mas 100 igrejas na Venezuela, como eu sou muito amigo do Bispo Rodrigo, e ele falou, Kennedy, eu vou para a Venezuela. Não tem jeito. Eu falei, eu sei que você vai, eu te falo isso, eu já te falei, você vai ter que ir para lá. Meu coração está ardendo lá, o bispo me incendiou. Eu converso com ele, o bispo falou, Venezuela. Eu para quem está nos ouvindo aí agora, nosso líder, o bispo Robson, tem quase 70 anos, e ele vai na Venezuela com o bispo Cirino, evangelizar na Venezuela, estruturar lá na Venezuela. E como eu converso muito com o bispo Rodrigo, ele me contou que os grandes líderes das grandes igrejas da Venezuela, por causa da economia, migraram para os Estados Unidos, porque lá a igreja dá mais dinheiro, se arrecada mais, né? E eu vendo essa paixão, né, eu tenho um orgulho, posso falar no coração, de cada um tem pela sua igreja, né? Eu amo a minha igreja, amo o meu ministério, e vendo isso me alegra, me enche mais ainda no meu coração de fazer parte de uma igreja que é missionária. Nós somos missionários, não apenas no nome,
né, e na missão ou na apostila, mas também na prática. É algo que nós podemos falar. As igrejas que fazem missão podem falar com mais orgulho. Nós não pescamos, mas eu falei isso, nós não pescamos em aquário. Nós vamos para o mar. O nosso negócio está em alto mar. A gente quer pegar no mar. Entendeu? É assim que nós somos. Por isso que nós vemos o que Deus está fazendo entre nós. E isso que o bispo João falou é uma verdade que me deixa, às vezes, até chateado, sabe? De saber, de ver, de ouvir pessoas que articulam isso para tirar membros de outras igrejas. Pelo amor de Deus, cara. Para com isso, pastor. Para com isso, líder. Você que se submete a isso, fica falando mal. Tem gente que fala mal de uma igreja para levar o membro para outra igreja. Que baixaria. Isso não é pregar o evangelho, isso não é paixão pelo evangelho. Isso é traição para mim. É mercado, né? Como o João falou, é uma ação mercadológica, né? É claro, né? O membro, eu pastorei uma igreja na Zona Norte. Financeiramente até, né? O bispo Paulo Renato está bem quietinho hoje. O que foi? É a bispa Kênia? Não, a bispa Kênia está lá em Maringá, eu estou aqui em Brasília, rapaz. Pior que nem tem essa desculpa para dar, né? Não, eu estou aqui com vocês, estou ouvindo tudo, estou ponderando essa questão, porque realmente é o que me põe para pensar. Esse assunto que foi dado agora, será que isso, por exemplo, o Brasil, que é um celeiro do evangelho tão grande, né, que tem igrejas com cultura de centrais de formação de lideranças e que também tem uma cultura do ID, né, o Brasil se tornou um grande berçário de missionários e de homens de Deus para seu interesse e para as nações também. Então, é muito comum você encontrar missionários que vão à África, que vão à Ásia. São grandes missões transculturais que são sediadas aqui no Brasil e que foram idealizadas por homens de Deus brasileiros, missionários brasileiros. E realmente a gente tem visto agora uma onda, né, de igrejas que, assim, eu não sei de que forma que usam, mas realmente elas têm acesso a recursos e elas entram em cidades já com uma grande estrutura, como se fosse um grande salão comercial, assim, totalmente estruturado. Uma rede de supermercado, né? Nova. Fazendo isso, uma rede de farmácia, uma rede de supermercado, uma rede de concessionária, que chega grande, com supermarketing. Antes mesmo das suas portas abrirem, já existe um marketing à base de tráfego pago, que cai no celular de todo mundo, inclusive no meu, né? Cai para todo mundo aquilo e vem com aquela proposta de impacto, né? Trazendo celebridades, trazendo grandes ministérios de louvor, que até aí está tudo bem, né? Mas dá-se entender, se essa igreja ela está sendo construída, digamos assim, inaugurada numa cidade, já com uma capacidade aí de assentos aí de 500 a 1.000 assentos, qual é a intenção desse ministério? Porque a gente que é evangelista, né, a Sara é uma igreja evangelista, e a igreja é uma igreja de porte considerável, né, e com uma história já considerável. A gente sabe muito bem que não adianta a gente abrir um templo aí para 500 assentos, e quanto custa toda essa estrutura, para do dia para a noite começar com esse templo cheio, se a intenção não for, de alguma forma, atrair cristãos que já estão colocados em algum ministério, mas tem uma fragilidade de aliança, por alguma razão que o Espírito Santo explique, que se sentem atraídos por esse chamado e vão para esses lugares onde eles não conhecem o que essa igreja se propõe a ser, quem é esse pastor e o seu pregresso, por que está entrando ali naquela cidade, quais são as suas intenções a longo prazo, 5, 10 anos, né? Com o que exatamente vão contribuir. A impressão que me dá, vou usar um termo aqui bem mais um pouco deep web aqui, né? Estão canibalizando a estrutura eclesiástica que deveria estar focada na sua aliança dentro de si, com seus propósitos de expansão do projeto do reino de Deus,
literalmente o id, né? Eu não vejo muita margem para o id dentro dessa condição. Eu estava aqui, por isso que eu estava quietinho aqui, eu estou confabulando tudo isso, né? E concebendo essa ideia. Realmente, para mim, me parece um ato canibalista, ao invés de contribuir para o avanço. Eu vou ter que sair agora, gente, que eu estou aqui de carona. Nossa reunião lá vai começar às 9h30 e eu estou meio longe aqui, né? Eu só quero dizer algo que eu acho importante, né? Eu não sei se as pessoas vão colocar a mão na consciência, como diz o ditado, e refletir essa atitude. Porque Jesus está às portas, gente. O Senhor está aí. Eu particularmente, né? Cada dia que passa, eu tenho pensado mais na volta do Senhor. O temor a Deus, eu tenho buscado a Deus para que o temor aumente. Eu creio que nós precisamos proclamar a cultura do quebrantamento, do arrependimento. Não é tempo de ter mecanismos, né, para ter sucesso aparente. O sucesso é para quem? É mostrar para quem? Né? Para que eu quero ter uma igreja grande? Qual a minha motivação? A Bíblia diz que o Senhor sonda nossos corações, né? Então eu queria muito declarar isso publicamente aqui, que eu tenho dito aos meus líderes, nas minhas reuniões particulares com os líderes, eu falo para eles, olha, toda pessoa que vem de outra igreja é bem-vinda, mas não é o nosso objetivo trazer gente de outras igrejas. Se você veio de outra igreja, você é bem-vindo, seja aceito, abraçado, mas não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é alcançar pessoas que não conhecem a Jesus. Eu creio que uma liderança tem que ser clara e explícita nessa sua intenção. Me despeço de todos, que Deus abençoe vocês, viu? A gente se vê aí na segunda-feira. Um beijo no coração aí. Beijão, meu amor. Aí, João, dá uma notícia para nós aí, como é que amanheceu? Menos chuva? Menos chuva, graças a Deus. Nós estamos orando aqui. Muito com vocês aí. Deus queira que hoje não chova tanto quanto ontem. Ontem choveu 115 milímetros aqui. Misericórdia. 112 milímetros é a quantidade de chuva de um mês, né? Então, ontem choveu por um mês inteiro e já tinha chovido 300 milímetros no início da semana. Então, a cidade está saturada de água, né? Qualquer chuva alaga as ruas, mas é água de chuva, né? Por enquanto, né? Porque o Guaíba não subiu tanto, porque esse efeito aparece de forma retardada, né? No Guaíba. Deve ter algum efeito, né? Nós não sabemos qual, né? Só vamos saber daqui a alguns dias, né? Se isso vai refletir ou não no Guaíba, que por enquanto ainda não cresceu tanto, né? Não subiu tanto quanto subiu como é que fala? Nos primeiros. Deixa eu até dar uma olhada aqui para ver quanto está o Guaíba, para dar uma informação mais precisa para vocês. Eu tenho aqui o mapa do Serviço Geológico do Brasil, né? O Guaíba subiu 1 centímetro só, de ontem para hoje. Então, continua abaixo de 4 metros. Nós vamos saber esse reflexo no futuro, né? Tchau, gente. Deus abençoe aí. Um abraço, Bispo Hugo. Então, a ideia desse tema é despertar mesmo para essa realidade de evangelismo, do propósito da igreja. Quando a igreja perde o propósito, parece que a igreja se torna um local diferente, né? O que nós falamos aqui é que a igreja se tornou quase um entretenimento gospel. Se não tomar um cuidado, caminha para isso, né? Aquela coisa de me satisfazer, o que me oferece a igreja, né? E perde aquele entendimento de que somos servos de Deus. Eu estava ensinando no domingo à igreja sobre aquele versículo que Jesus diz assim, quem quiser, né, ser grande. Então, quem é no sentido de qualquer pessoa, potencialmente qualquer pessoa. Ele está dizendo para todos ali, não importa a classe social, não importa a condição, quem quiser. E querer, aí vem vontade e desejo, né? Então, qualquer pessoa que tiver desejo de ser grande, seja servo de todos. Eu sei que a palavra servo, para nós, ela ficou nobre. Dentro da igreja é uma palavra nobre hoje, assim como cruz é uma palavra nobre. Falei isso para a igreja, nós criamos uma nobreza para a ideia, mas se você pegar a palavra servo na sua origem, servo é empregado. Vamos trazer para o conceito pós-moderno, né? Empregado de todos. Mas a palavra servo é até um pouco mais, um pouquinho mais complicado, porque a ideia de servo é quase que a mesma ideia de escravo. Então, olha o que Jesus fala para ser grande. Quer ser grande? Empregado sem CLT, né? Sem direitos de CLT. Exato.
Aqui hoje o empregado tem sem muito direito disso. nenhum, né? O servo é um empregado que não tem direito nenhum, né? Nenhum, e de todos. Aí vem essa questão, né, do que o bispo falou, muitos de nós aqui estamos na igreja trabalhando, ele usou a palavra trabalhar, e está correto, é trabalhar mesmo. A seara é grande, são poucos os trabalhadores. Aí que tá, tem muita gente, mas trabalhador são poucos. Né? E aí os trabalhadores olham para a seara, eles não podem olhar para outras coisas, não tem que olhar para ele mesmo. Né? Não é uma relação de clientelismo com a igreja, né? O que a igreja me oferece? Aquela igreja é melhor que essa, aí vai falar por que é melhor, por causa da estrutura. Eu gostei muito do que foi falado aqui em Brasília, né, Kennedy? Que nós estamos construindo uma igreja, né? Não é uma igreja para que eu apenas participe, mas é uma igreja que eu faço parte dela para construí-la, construir esse trabalho. Isso é muito importante. Eu quero terminar aqui falando para duas pessoas. Primeiro, para aqueles que foram fisgados na internet e trocaram de igrejas como se trocam de roupa, né? Ninguém troca de time, já falei isso, ninguém troca de time, né? Eu não conheço um ex-flamenguista, nunca vi, cara. Nunca vi um ex-palmeirense, um ex-corintiano, né? Nunca vi isso, mas a pessoa troca de igreja, ela quebra a sua aliança. Eu vou falar, por acaso você estiver me ouvindo agora, né, você foi fisgado, você não foi fruto talvez de um evangelismo, de oração, talvez você tenha sido fruto de uma estratégia de mercado, de uma empresa e não de uma igreja. Né? Então, muito cuidado aonde você está, aonde você deixa a sua cabeça abaixo de alguma mão, tá bom? Muito cuidado, reveja, volte para o início, né? Volte ao primeiro amor. E também quero falar para aqueles que permanecem, né? Aqueles que permaneceram, que continuam trabalhando, levando o evangelho, pregando, evangelizando, para aqueles que não desistiram. Né? Saibam que vocês são poucos, né? Vocês são poucos, entendeu? Mas são os poucos que carregam a arca. Poucos carregam a arca. Poucos carregam o peso, né, da glória realmente. Saibam disso. Né? Continuem no chamado, no ministério, porque não somos honrados na terra. Né? Não queremos honra na terra. Né? O nosso destino, o nosso propósito é muito maior, é eterno. E eu quero agradecer você de qualquer igreja, né, de qualquer denominação que permaneceu em aliança no seu ministério e continua pregando a palavra, obedecendo a sua liderança, né, debaixo de um propósito do céu. Um grande abraço a todos. Amém. Eu queria complementar dizendo que há três formas de contribuir com o evangelismo no planeta e na sua realidade. A primeira é você se tornando um missionário transcultural. É a pessoa que literalmente abraça o ID e vai a outras nações. Ou então dentro da sua nação. No caso do Brasil, lugares que assim tem demandas altas, Vale de Jequitinhonha é o extremo norte, onde tem demandas muito altas de missões, né? A segunda forma é você praticando missões urbanas, através da sua igreja na sua própria cidade ou regional, se for o caso. E a terceira forma, eu queria falar aqui com todos que estão conosco, rádio, YouTube, ou ouvindo pelas plataformas em outro momento, seja um parceiro de Deus, faça parte do time da nossa oferta missionária. Já que você não pode ir, você pode fomentar a ida daqueles que estão disponíveis. E o Parceiros de Deus faz isso. Se você não é da Sara, você pode contribuir no Parceiro de Deus acessando o nosso site, parceirosdedeus.com.br, ou acessando o site da saranosaterra.com.br e entrando lá no link do Parceiros de Deus, você vai conseguir fazer sua contribuição ali, cadastrar sua contribuição por ali. Um forte abraço a todos, Deus abençoe Rio Grande do Sul, em nome de Jesus, e até nosso próximo momento, segunda-feira. Um abraço a todos, né? Estamos terminando a rádio, o nosso programa de rádio, né? O horário já está finalizando. Deus abençoe ricamente e poderosamente. Lembrando que temos culto, né? Neste domingo, às 10 horas da manhã, aqui na Sara Nossa Terra de Porto Alegre.
Vamos nos reunir, não deixe de ir à sua igreja. Valorize a sua igreja precisa de você, precisa da sua presença. Deus te abençoe. Grande abraço, um abração do meu tamanho, amamos muito vocês, obrigado por todo o carinho, por toda a audiência de cada um, e divulguem o nosso programa, tá bom? Divulguem aí, gente, tá? Divulguem sim, em nome de Jesus, amém? Um beijão a todos, até breve, se o Senhor permitir. Grande abraço. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você.